Já imaginou janelas que mudam de cor, capazes de bloquear o calor e a luz? E que ainda por cima podem representar economia na sua conta de energia elétrica? A professora Guinesca Paulica, do Departamento de Físico-Química do Instituto de Química da USP São Carlos, conta para a gente como funcionam os vidros eletrocrômicos. É no De Cara com Feras que começa agora. Olá, professora. Obrigada por receber a gente aqui. Oi, Dani. Oi, Jean. Fico muito feliz de vocês virem aqui e conhecerem os nossos laboratórios e a nossa pesquisa. Professora, explique para a gente o que são vidros eletrocrômicos. Os vidros eletrocrômicos são sistemas que mudam de coloração. Então, é um sistema chamado também de inteligente, porque ele, nós, usuários, podemos mudar a coloração do vidro. Então, geralmente, os vidros são aplicados em superfícies transparentes, nas fachadas de imóveis, nos carros, né? E após de aplicar, na verdade, apertar um botão, a gente pode escurecer esse vidro. Então, e a gente pode modular esse escurecimento. Então, ele pode ficar um pouquinho mais escuro, um pouquinho menos escuro. É como que a gente colocasse uma cortina. Nós temos geralmente em casas duas cortinas, né? Uma que é mais transparente e outra que é mais fechada, menos transparente. Então, ao invés de usar cortina, a gente usa um vidro. E dependendo o quanto a gente quer barrar a luz que entra, a gente escurece mais ou menos. Então, é um sistema chamado de sistema inteligente, porque a gente modula esse escurecimento. E como esse vidro é feito? Esses vidros são feitos de vidros normais, como são vidros nas casas, nos edifícios, mas eles têm várias camadas. Então, sobre um vidro normal é depositada uma camada bem fininha, de 100, 200 nanômetros, transparente, é um filme fino chamado, que tem propriedade de conduzir os elétrons. Então, esse vidro, ele vira um vidro condutor, igual cobre, igual qualquer metal. A condutividade é um pouquinho pior, mas ele é condutor. Sobre essa camada condutora, é depositado, no nosso caso, é depositado outro filme. De novo, um filme fino, que tem a propriedade de mudança de coloração numa certa condição. E essa condição se assemelha a uma célula eletroquímica. Então, esse filme, ele vira um eletrodo positivo ou negativo, dependendo do tipo de filme, e do outro lado a gente coloca outro eletrodo, e no meio a gente coloca um eletrólito. Então, colocando esse sistema, aplicando uma diferença de potencial, colocando uma pilha nele, então aplicando um potencial positivo de um lado, potencial negativo do outro lado, nós promovemos a mudança de coloração. Então, é um sistema, uma célula eletroquímica, onde tem um ánodo e um cátodo. Então, temos um eletrodo positivo e um eletrodo negativo. Professora, de que modo que as janelas eletrocrômicas barram a radiação infravermelha? Então, exatamente pelo fato de escurecer. Tá? Então, ela escurece e a janela escurece e ela, na verdade, ela absorve um pouquinho de radiação, um pouquinho ela reflete e um pouquinho passa, dependendo do grau de escurecimento dela. Tá? Mas o interessante é que esses vidros, às vezes, eles também barram a irradiação que é calor. Tá? Então, isso é importante. Então, a gente barra o calor para o calor não entrar dentro dos ambientes. Para alguns países, isso é muito interessante. E de onde veio a ideia de desenvolver vidros eletrocrômicos aqui na universidade? E ele já era estudado em outros países? Sim, esse assunto já tem vários anos. Na verdade, o eletrocromismo ele é conhecido
desde tempos de Prússia, né, de azul da Prússia, que, aliás, um aluno meu está desenvolvendo. Então, são hexacianatos de ferro e eles, em certas condições, eles mudam de coloração para azul. E esse azul era usado exatamente para colorir os uniformes dos soldados alemães. Por isso, eles eram conhecidos, os prussos, né, a Prússia na época. Então, eles tinham os uniformes azuis. Agora, os vidros que a gente desenvolve, então nós temos vários tipos de sistemas. São sistemas que são moléculas inorgânicas, nós temos sistemas que têm essas propriedades de mudança de coloração, geralmente nas reações de oxidação e redução. Então, quando eles perdem ou ganham elétrons, né? Então, mudam seus estados de oxidação, eles mudam também a sua coloração. Então, esses sistemas, essas moléculas, elas podem ser inorgânicas, elas podem ser orgânicas. Elas podem estar sempre em solução, elas podem estar em solução e passar para um estado sólido, ou podem sempre ficar sólidas. É isso que a gente faz aqui no nosso grupo. Nós trabalhamos bastante com os sistemas que são filmes finos, que mudam de coloração devido à inserção de elétrons e cátions na sua camada. São os filmes de óxido de tungstênio. Tá? Então, são os óxidos, geralmente dentro dos filmes desses materiais que são sempre sólidos, são os óxidos de metais de transição. Então, nós temos o tungstênio, tem titânio, tem nióbio, tem o vanádio, que é muito interessante, porque ele muda esses óxidos que eu falei, eles mudam o estado de oxidação devido à inserção dos cátions, então de cátion de lítio. Tá? Agora, tem um vanádio, que é o óxido de vanádio, que é muito interessante, porque ele tanto sofre oxidação devido à inserção de cátions quanto ânions. Então, ele tanto sofre processos anódicos quanto catódicos. E ele pode ficar verde, amarelo, então ele muda de diversas cores. Professora, é possível economizar energia com esses dispositivos? Sim. A ideia é exatamente diminuir o uso de ar-condicionado e de lâmpadas, porque com a modulação de passagem de luz através de janelas, a gente barra o calor e barra a luz. Então, nós podemos deixar entrar, nos dias nublados, nós deixamos entrar mais luz e mais calor, nos dias mais quentes, a gente barra essa entrada. Então, a ideia é exatamente diminuir o uso de ar-condicionado e diminuir o uso de lâmpadas nos ambientes internos das casas, dos ambientes, dos edifícios. E de onde vem a corrente elétrica que faz com que esses dispositivos ou janelas eletrocrômicas funcionem? É uma bateria ou é energia elétrica? Não, pode ser da tomada, pode ser da bateria. Na verdade, a gente está usando, nos nossos sistemas, são as voltagens muito pequenas, são 2 volts no máximo. Então, não é como se fosse uma pilha 2A. Então, são voltagens pequenas, é pouca energia, além de exatamente dessa questão de inovação e de avanço na ciência, avanço nos dispositivos, nos novos sistemas de modulação de entrada de luz, de passagem de luz. Professora, e onde que é usado esses vidros? Então, esse aqui é o problema hoje em dia, porque esses vidros já tem no mercado. As primeiras grandes superfícies foram instaladas, foram vidros de 2 metros quadrados cada, era uma fachada de um banco em Dresden, na Alemanha, era Stadtsparkasse, e toda a fachada desse banco era de vidro eletrocrômico. Eu não sei hoje se ele está funcionando ainda, acredito que sim. Outra aplicação é nos artigos de luxo. Então, eles são aplicados em carros de luxo, como o Maybach, como o Ferrari Super América. Então, só realmente nos produtos que têm custo bastante elevado. O problema é que são sistemas caros, por enquanto. Então, só são aplicados nesses produtos mais caros.
Mas a intenção é, porque por enquanto eu acho que o metro quadrado desse vidro custa na faixa de $1.000 ou mais. Tá? Agora, para ele ser mais acessível, teria que custar na faixa de $100, $200. Agora me lembrei também, tem uma aplicação, e eu tenho ela inclusive, é bastante comum, ela já é usado esse vidro em carros, mas também de novo em carros de luxo, né? Mas a gente encontra eles aqui no mercado brasileiro. São os carros mais caros, são os carros, antigamente era o Ômega da Chevrolet, agora tem, parece que nos Vectra também, se chamam retrovisores eletrocrômicos. Então, se você observar no carro um retrovisor que não tem aquela lingueta, e ele tem um fio, então significa um fio que corre no vidro, então lá no teto, então significa que ele é eletrocrômico. Por quê? Porque são é um dispositivo agora, não é mais janela, é um dispositivo, é um espelho. E esse espelho, ele funciona como um espelho normal no carro, e ele funciona dessa maneira que quando a luz bate, o carro à noite, quando tem carro atrás de você, e a luz forte, ele está com o farol alto, bate no seu carro, no seu espelho, ele simplesmente escurece, fica azul, bem azul. Então, você não fica cego por causa dessa luz. Tá? E você não precisa levantar a sua mão para desviar o ângulo do espelho. Tá? Então, tem essas aplicações também, mas eu acredito que hoje em dia aqui no Brasil mesmo esse é um gadget, né? Custa caro. E o preço desses dispositivos vão se tornar acessíveis com o passar do tempo? Eu espero que sim, mas ainda tem que ser feita bastante pesquisa, porque embora os sistemas já são conhecidos há vários anos, tem várias patentes, ainda não tem tecnologias que são baratas. Então, por enquanto, todos os sistemas que a gente conhece, que são sistemas comerciais, são caros. Então, inviabilizam o uso comum desses, a não ser esses retrovisores, né? Não tem sistemas de maior tamanho. Eu vi na época, há 10, 15 anos atrás, que um retrovisor desses, na produção, custava em torno de $20. Eu não sei hoje. Mas aqui no Brasil me cobraram, na época, em 99, me cobraram R$500. Professora, a sua pesquisa ajuda a baratear o preço desses dispositivos? Eu acredito que sim. Eu uso mandioca, eu uso amido, eu uso derivados de celulose para fazer os eletrólitos que a gente coloca nesses dispositivos. Então, nós usamos polímeros naturais e macromoléculas naturais, também usamos gelatina, usamos DNA, que é extraído de salmão, de esperma de salmão, e fazemos eletrólitos. Eletrólitos são importantes porque é exatamente lá onde ficam os íons que ficam migrando ou para o eletrodo positivo ou para o eletrodo negativo. Tá? E também esses eletrólitos a gente faz na forma de membranas. Então são membranas de forma, a gente chama de géis, mas se você pegar parece uma coisa mais sólida. E isso é bastante interessante porque eles colam bem, então dão um bom contato. E também se o dispositivo quebrar, eles não vazam. E claro, caso seja desmontado, é um material que é um material natural, então espera-se que tenha os seus organismos que conseguem consumir. Então é um material que é biodegradável, então não é prejudicial para o meio ambiente. E também a gente usa pouquinho. Então, isso também contribui exatamente para o meio ambiente. E para custo barato, para custo baixo, né? Porque se você usa mandioca, né, que é amido, ou batata, né, a fécula de batata, são materiais que são baratos. A gente faz sagu deles. Professor, esse vidro tem maior ou menor durabilidade do que os vidros comuns? Espera-se que tenha a mesma durabilidade, né? E também espera-se que a gente consiga atingir as propriedades dos vidros que são aplicados nos carros, nos para-brisas dos carros. Por quê? Porque no meio desses vidros nós temos um polímero, umas membranas.
E essas membranas, elas servem como membrana nos vidros de para-brisas de carros, que protegem que o vidro se estilhaça na hora de batida, na hora de algum acidente. Então, essa durabilidade, agora a durabilidade em relação à mudança de cor, aí, por isso são feitos os testes, né? Então, espera-se que esses vidros funcionem para a aplicação real em torno de 60 mil ciclos. Então, em torno de 10 anos de durabilidade. E esses retrovisores, mais ou menos isso que eles funcionam nos carros. Professora, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. Jean e Dani, eu fico feliz que vocês vieram aqui. E nós não somos feras, nós somos gente normal. Então, nós compartilhamos, nós recebemos vocês. O problema é que vocês acham que aqui é muito difícil de ver e de conhecer, mas nossas portas sempre estão abertas para receber vocês, para explicar, para ensinar. Tá? Então, quando vocês têm tempo, podem vir aqui. E a gente ri muito aqui. Tá? Então, venham aqui para conhecer, falam para os seus amigos, para os seus colegas, para visitarem a gente, para ver, na verdade, e ao vivo, o que a gente faz. Estamos sempre com as portas abertas. Muito obrigada, professora. E para mais novidades, continue acessando o nosso site. E até o próximo De Cara com Feras.